Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Wagner e nós iremos dar início então à nossa disciplina de manejo ecológico de animais dentro do curso de auxiliar em agroecologia, certo? Então a nossa disciplina é a disciplina de manejo ecológico de animais. O nosso foco aqui, pessoal, vai ser trabalhar a produção animal dentro desse enfoque de sustentabilidade, dentro desse enfoque agroecológico, tá? Então vocês já tiveram algumas disciplinas, né, onde vocês abordaram a produção vegetal em sistemas agroecológicos, e essa disciplina a gente vai ver como a produção animal ela se enquadra, ela pode ser trabalhada seguindo esses princípios da agroecologia, tá? Nós iremos começar primeiro abordando alguns aspectos mais conceituais sobre a zootecnia, né, a importância da zootecnia para o cenário de produção animal, tá? Uma vez que a zootecnia é uma ciência que é responsável, né, pela produção animal, pelos estudos envolvendo os animais, e parte do que nós temos hoje aplicado à produção animal se deve aos avanços conquistados pelo profissional em zootecnia, pelos avanços da zootecnia, tá? Então, pessoal, antes de começarmos, né, vou me apresentar mais uma vez. Meu nome é Wagner Viana Andreata, sou engenheiro agrônomo, mestre em produção animal, trabalho aqui no Instituto Federal de Rondônia, Campus Colorado do Oeste, como técnico em agropecuária. Tá? Embora a minha formação seja na área de agronomia, a minha atuação profissional praticamente toda é concentrada na produção animal. Tá? Hoje eu sou responsável, trabalho com a suinocultura aqui do campus, suinocultura e ovinocultura, e fora isso, a gente tem bastante experiência, bastante vivência dentro desse cenário da produção animal, tá? E aí nós iremos pegar essa informação que nós temos e passar para vocês, é lógico, dentro desse contexto agroecológico, né, que é o foco da formação de vocês, que é o foco do curso de vocês. Então eu espero contribuir com a formação de vocês, espero agregar informação, conhecimento, tá? Nós temos as nossas ferramentas de interação, nós temos as nossas ferramentas para tirar dúvidas, e eu espero que seja o início aí de uma caminhada, né, que vai perdurar pelos próximos 7, 8 dias aí, até o encerramento da disciplina, e que seja muito produtivo e que nós possamos aprender e crescer juntos, tá? Pessoal, então, o nosso tópico hoje, né, essa aula elabora o tópico 1 e o tópico 2 que está disponível ali no AVA, tá? O material já está disponível para vocês. Ao final dessa aula já vai ter um questionário disponível também para vocês responderem, o questionário avaliativo número 1. E eu sugiro que vocês assistam, tá? No tópico de introdução, antes do tópico 1, nós temos um tópico lá com informações importantes sobre o cronograma da disciplina, sobre o andamento da disciplina, e eu postei um vídeo com algumas orientações. Sugiro que vocês assistam esse vídeo, tá? Para que vocês possam se organizar e concluir, dar o melhor andamento possível à nossa disciplina. Voltando ao foco da aula de hoje, pessoal, nós iremos abordar alguns aspectos referentes à introdução à zootecnia, né? O que é a zootecnia, qual a importância da zootecnia dentro desse cenário da produção animal, né? Então, pessoal, basicamente, né, a palavra zootecnia, ela significa o quê? A ciência da produção, criação, trato, domesticação ou manejo de animais, tá? Então, a zootecnia é uma ciência que ela aborda toda essa temática envolvendo a produção animal, tá? Desde a criação, a alimentação, a domesticação e o manejo, tá? E quando a gente fala de manejo, nós estamos falando praticamente de tudo que nós intervimos, que nós fazemos com os animais, tá? Buscando, é lógico, um retorno produtivo, ou um retorno em forma de serviço, de trabalho, né? Porque muitos animais são explorados nesse sentido também, tá? Então, a zootecnia é a ciência responsável por praticamente todos os avanços que nós temos dentro da produção animal, tá? Sem a zootecnia, sem a ciência da zootecnia, nós teríamos ainda uma agricultura, uma pecuária muito rústica, né, muito rudimentar. Nós não teríamos esses avanços que nós temos, principalmente na área de genética, principalmente na área de nutrição, né? Então, é de extrema importância nós termos aí uma ciência com foco exclusivo, né,
ao estudo da produção animal, ao estudo desses tópicos específicos que refletem de forma significativa o que é a produção animal, a eficiência da produção animal, tá? Um outro conceito que nós podemos usar também para a zootecnia é que ela pode ser definida como um campo do saber que se dedica ao estudo da criação, conservação e produção animal, com ênfase para os animais considerados domésticos, tá? É apenas um conceito diferente, tá? Mas a ideia aqui é que a zootecnia é uma ciência, né? Que ela estuda, que ela aborda essas temáticas, principalmente envolvendo os animais domésticos, tá? Embora a zootecnia trabalhe com animais que não são domésticos, animais selvagens, né? Porém, o foco da zootecnia ela está nos animais de produção, ela está nos animais que foram domesticados pelo homem, que são utilizados com um fim produtivo. E o foco, a atuação principal está principalmente na área de genética, na área de alimentação e na área de manejo, tá? Quando nós temos ali o profissional, a ciência da veterinária que cuida da saúde dos animais, né? A parte da alimentação, a parte do manejo desses animais, ela é, então, desempenhada pela zootecnia, tá? Avançando um pouquinho, pessoal, o objetivo, né, da zootecnia é o quê? Promover a adaptação econômica do animal ao ambiente criatório, tá? Então, uma vez que o homem decidiu domesticar os animais, esses animais passaram então a ter essa interação, a serem dependentes do homem, né? E o objetivo da zootecnia foi o quê? Foi melhorar esse processo adaptativo do animal à condição de criação. Uma vez que você tirou esse animal do ambiente natural, né? Você trouxe ele para um ambiente artificial, um ambiente controlado. A ideia da zootecnia é o quê? Estudar, propor ideias, inovações para acelerar, para otimizar, né, esse processo de adaptação e, consequentemente, potencializar o processo de produção, tá? Então, a gente pode pensar aí no histórico não tão longo, né? Mas a evolução que nós temos em termos de produtividade, produção de leite por animal nos últimos anos, a produção, o ciclo produtivo de uma ave de corte, né? Que antes era muito grande, em torno de 4 meses, isso foi reduzindo até chegarmos hoje a 42 dias, 45 dias, né? Nós temos aí as novas linhagens, as novas raças que são desenvolvidas com aptidão muito mais específica para a produção de leite, para a produção de carne, né? Então, o objetivo da zootecnia é o quê? É potencializar, é melhorar, é agregar essa produção para transformar ela em algo mais eficiente, em algo mais produtivo, tá? Um outro objetivo da zootecnia também é produzir o máximo no menor tempo possível, visando o lucro, tendo sempre levando em consideração, né, a questão do bem-estar animal, tá? Então é um segundo ponto, né, como objetivo da zootecnia, que é o que? Você produzir mais num espaço menor de tempo, num espaço menor de área, né? Ou seja, aumentar a eficiência do animal, objetivando o que? Lucro, né? Produção, produtividade, que é o que o produtor, seja o pecuarista, seja o produtor de aves, seja o produtor de suínos, aquilo que o produtor requer, que ele precisa, é de lucro, né? Então, produzir mais com menos, agregando lucro e priorizando, pessoal, o bem-estar do animal, tá? Durante muito tempo foi priorizado o lucro e os animais eram tratados não como seres vivos, mas como objetos, né? E, consequentemente, eram submetidos a uma série de situações muito lesivas, muito estressantes, muito traumáticas. Hoje nós temos uma preocupação muito grande com o bem-estar animal, com garantir o bem-estar para esses animais de produção, tá? Então a gente tem que ter o foco em produzir mais com menos, melhorar o nosso lucro, mas nunca esquecer que o animal de produção ele é um animal, ele é um ser vivo e ele precisa de ter garantida, né, algumas condições básicas relacionadas a bem-estar, a ambiente, a alimentação, tá? Então que nós não possamos
explorar esses animais de forma tão traumática, né? De forma tão evasiva, tá? E aí, pessoal, o estudo da zootecnia, a gente pode dividir ele em dois grupos, tá? A zootecnia geral e a zootecnia especial, tá? Os nomes são bem sugestivos, mas o que nós podemos classificar como a zootecnia geral, tá? São os estudos que abordam, né, aspectos gerais da produção animal como um todo, tá? Que abordam informações macro, informações gerais, tá? Enquanto a zootecnia especial é aquela focada numa área específica. Então a imagem aqui ela é bem sugestiva, tá? Nós temos aqui de um lado vários animais domesticados, cavalos, aves, suínos, bovinos. Então a zootecnia geral ela estuda todos esses animais, tá? Então ela vai estudar, vai entender, vai buscar compreender cada animal de produção, tá? A zootecnia especial, ela vai pegar um animal desse de produção, tá? E ela vai focar os estudos numa única área de atuação, numa única área de criação, tá? E aí a imagem aqui, ela traz como exemplo, né, a questão da ave de corte, né? Que graças a essa especialização, a essa especialidade da zootecnia, nós tivemos avanços significativos que hoje nós conseguimos abater frangos com um ótimo ganho de peso, com peso aí acima de 2,5 kg em menos de 42, 45 dias, tá? Isso foi devido ao quê? A essa especialização da zootecnia, tá? Então, a zootecnia geral, ela estuda aspectos gerais de todas as espécies domesticadas, tá? Enquanto a zootecnia especial, ela se aprofunda, ela afunila dentro de uma única área de atuação, dentro de uma única área de produção, tá? Seja na avicultura, seja na suinocultura, seja na bovinocultura. Mais para frente a gente vai trazer mais informações, né? Então vamos lá. A zootecnia geral, ela estuda os animais e a sua domesticação, tá? Esse processo onde o homem domesticou os animais, como isso foi feito, como isso deve ser feito, né? A origem dessas espécies, sua entrada em domesticidade, ou seja, como aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu, né? Qual foi o contexto, o cenário histórico, quando e como ocorreu nesse processo de domesticação, qual a necessidade que o homem tinha ao domesticar determinada espécie, né? A zootecnia geral também vai ser responsável pelas características étnicas, raciais, sexuais e produtivas de cada espécie ou indivíduo, ou seja, é a zootecnia geral a responsável por estudos que vão identificar características de uma determinada raça em relação a outra raça, vai comparar isso, vai identificar a coloração de uma pelagem, de uma pele, uma característica fenotípica dentro de uma mesma espécie, tá? Então, esses aspectos mais gerais correlacionado com a zootecnia geral, tá? Outro ponto agregado também à zootecnia geral, os efeitos ambientais, né? Então, todos os animais de produção, eles sofrem influência do ambiente. Então, compete à zootecnia geral, né, estudar, compreender o comportamento, a interação desses animais em diferentes condições ambientais, no sentido de identificar qual que é a melhor condição ambiental para cada raça específica, para cada espécie específica, né? E entender esses aspectos gerais envolvendo a interação do animal com o ambiente. Seja o ambiente natural, tá? Clima, relevo, vegetação, né? Isso são condições naturais do ambiente. Seja o ambiente antropizado, o ambiente modificado, produzido pelo homem, né? Um ambiente artificial, tá? Instalações, confinamento, enfim, essas modificações que o homem faz no ambiente, né? E como isso impacta, como isso interfere, como isso influencia na produção animal, no desempenho animal, tá? Já a zootecnia especial, né, ou a especializada, é a parte que estuda a espécie em particular, tá?
Então ela é especializada, ela é específica, ela é afunilada, né? Ela escolhe uma espécie animal, ou seja, vamos trabalhar com aves. Qualquer área que trabalha com aves, avicultura. Dentro da avicultura, tu vai estudar tudo que compete sobre as aves, tá? Tu vai fazer melhoramento genético, tu vai fazer cruzamento, tu vai fazer seleção, tu vai melhorar a dieta, tu vai, enfim, você concentra seus estudos em uma única área de atuação para que você consiga ter uma eficiência maior, você buscar um nível de eficiência maior dentro daquela área de criação, dentro daquela sua área de estudo, tá? E aí eu trago aqui a exemplo, né, o desempenho, né, a diferença, a evolução temporal do frango de corte, desde o ano de 1956 até o ano de 2005, que essa imagem aqui representa, né, a gente percebe a evolução do frango de corte, tá? Percebam a diferença no padrão genético desses animais, fruto de melhoramento genético, fruto de estudo, fruto tudo obra da zootecnia especializada, trabalhos árduos desenvolvidos por pesquisadores que chegaram a esses resultados bastante promissores, bastante satisfatórios, tá? E são resultados que não pararam ainda, eles continuam em evolução, eles continuam buscando sempre uma melhoria, uma eficiência maior, tá? Então, não tem como a gente dizer, pessoal, que existe que a zootecnia geral ou a zootecnia especial, uma é mais importante do que a outra. A geral, ela traz a base que funciona para todas as espécies, né? Então, você precisa da geral para que a partir dela você concentre, você foque através da zootecnia especial numa área específica, numa área de criação específica, de modo que você vai conseguir trabalhar no sentido de buscar, de aprimorar, de melhorar o desempenho, o resultado produtivo daquela espécie, daquela categoria animal, né? Para que você tenha então resultados mais satisfatórios, tá? Então hoje que nós temos em avanço em termos de genética, em termos de conversão alimentar, em termos de dietas mais eficientes, tudo é graças a, primeiro, a zootecnia geral que trouxe a base para a gente e os estudos relacionados à zootecnia especial que aprofundaram, que afunilaram, né, que trouxeram esses grandes avanços que nós temos atualmente. Um outro exemplo que nós podemos citar, né, é o melhoramento genético, né? Aqui eu trago um exemplo bem claro de um cruzamento muito simples, né, que é o cruzamento do gir com o holandês para obter o gado leiteiro girolando, né, que é um animal extremamente adaptável, né, às nossas condições. É um animal que se adequa a praticamente todo o território nacional, um animal com elevado potencial produtivo, né? E esses avanços só foram possíveis graças à zootecnia especializada, graças a esses estudos mais aprofundados, mais afunilados em áreas específicas da atuação da zootecnia, tá? Ainda dentro da zootecnia especial, pessoal, que é responsável por estudar cada espécie em particular, né? Ela vai trabalhar então dentro das diversas áreas, dos diversos segmentos. E nós temos uma infinidade deles. Nós não iremos conseguir abordar todos em aula. Nós iremos focar um pouco mais na bovinocultura, na suinocultura, na avicultura, talvez um pouco da ovinocultura, né? Mas da suinocultura, muito importante. Nós vamos tentar concentrar os nossos estudos nessas áreas que têm uma importância maior dentro do cenário econômico, dentro do cenário produtivo, tá? Mas nós temos apicultura, nós temos cunicultura, enfim, uma infinidade de outras criações que às vezes não são tão comuns, né? Embora algumas sejam rentáveis e bastante promissoras, nós não vamos conseguir trabalhar todas elas, tá? Então a gente vai focar nessas principais. Vamos falar um pouquinho de bovino de corte, bovino de leite, né? Vamos abordar o bovino no aspecto geral. Vamos falar um pouquinho da avicultura, da suinocultura. Vamos pontuar algumas coisas da ovinocultura, né? Algumas coisas da bovinocultura se aplicam também à questão da ovinocultura, até pelo fato desses animais serem ruminantes, terem hábitos alimentares parecidos, né? Mas iremos focar, então, iremos concentrar os nossos esforços nessas áreas que são mais comuns, que são mais conhecidas e que têm essa importância, né, dentro do cenário econômico mais reconhecidas. Beleza? Algumas terminologias, pessoal, para a gente trabalhar desse contexto de produção animal
dentro do cenário agroecológico, a gente necessita de algumas bases conceituais, tá? Para que a gente possa entender um pouco com relação ao melhoramento genético, à reprodução, ao manejo desses animais, tá? Então a gente precisa entender alguns termos, né? O material de vocês traz esses termos na íntegra lá também, e eu coloquei aqui para vocês para a gente abordar nesta aula, tá? O primeiro, pessoal, é o genótipo. O que é o genótipo, né? O genótipo é o conjunto de genes que ocupam os locais, né, cromossômicos de um determinado indivíduo e avalia sua potencialidade hereditária. Tá? O genótipo nada mais é do que o gene do animal, a genética do animal. Tá? Ou seja, o animal é altamente produtor de leite, produz muito leite, o animal produz muita carne. Então ele tem uma característica genética responsável por fazer ele ter essa característica de produzir carne ou de produzir leite. Tá? E essa característica de produção de carne, de produção de leite, ela tem que ser hereditária. Então, o animal, através do genótipo, né, através da genética, essa característica ela é replicada, ela é passada, então, para as gerações seguintes. Então, entende-se que uma bezerra, filha de uma vaca que produz muito leite, tem uma genética para a produção de leite, filha de um reprodutor que também tem essa aptidão para a produção de leite. Entende-se que pela genética, né, graças à transferência de gene que ocorreu através desse cruzamento do macho com a fêmea, nós teremos uma bezerra com grande probabilidade de ser altamente produtora de leite. Tá? Então, o genótipo nada mais é do que a genética, o gene. Existem uma infinidade deles que são responsáveis por uma infinidade de características e essas características então são repassadas para as gerações seguintes. Tá? Então a gente precisa de animais de alta genética, de alto padrão genético. Né? Então a gente vai selecionar características desejáveis, consequentemente através das características que a gente vai ver no próximo tópico. Né? Quando você seleciona animais a partir das características, automaticamente você está selecionando animais com genética condizente com aquela característica. E isso é passível, então, de ser replicado para as gerações seguintes e você perpetuar essa característica ou aprimorar essa característica nas gerações seguintes. O fenótipo, né, enquanto a genética, enquanto o genótipo é a parte genética, aquilo que a gente não consegue enxergar, tá? O animal tem isso no DNA dele, mas a gente não tem acesso, a gente não consegue enxergar, né? Não é algo simples de você mensurar, de você visualizar, de você sequenciar. Nós então baseamos os nossos estudos primeiramente no fenótipo. Né? O que é o fenótipo? O fenótipo são as características exteriores do indivíduo, representando no seu conjunto o próprio indivíduo. É o resultado da ação conjunta do genótipo e o meio ambiente. Tá? Então, o fenótipo é a característica visível que a gente enxerga em um animal. Então, se o animal tem a pelagem escura, o animal tem a pelagem clara, isso é uma característica fenotípica do fenótipo, né? Que está atrelada a uma condição genética. Então, esse animal tinha um gene que manifestaria ali a cor escura ou manifestaria ali uma cor mais clara, tá? Então, o fenótipo está diretamente associado a um gene, a um genótipo, tá? E também a influências do meio ambiente, tá? E aí ele traz aqui a imagem para ilustrar, né, a questão da coloração de coelhos, né? Coelho pode ser preto, chinchila, himalaio e albino. E ele traz aqui em cima as combinações genéticas que originam animais com essas diferentes cores. Ou seja, combinações genéticas diferentes, né? Vai originar animais com características diferentes. Por isso que a gente diz que a característica fenotípica está diretamente ligada à genética, aos cruzamentos, às combinações genéticas que dão origem àquela característica, né, que é o fenótipo. Passando adiante, pessoal, o que é uma espécie? A gente sempre fala, a espécie tal, espécie... A espécie nada mais é do que um grupamento de indivíduos com as mesmas características que se reproduzem entre si com os mesmos números de cromossomos, tá? Então, o que é característica primordial para que a gente classifique, né, determinado grupo de animal
como de mesma espécie, né? Eles têm que se reproduzir entre si, tá? Eles têm que ter características parecidas, muito próximas, e conseguir se reproduzir entre eles, tá? Então, bovino, por exemplo, nós temos bovino de uma infinidade de raças. Nós temos bovino de corte, bovino de leite, bovino grande, bovino pequeno, bovino com pelagem, bovino sem pelo, bovino pintado, bovino escuro, tá? São espécies são da mesma espécie, né? São raças diferentes, mas são animais da mesma espécie. Se a gente cruzar uma vaca holandesa com um touro gir, eles vão se reproduzir, vai ter o girolando, né? Se nós cruzarmos um Nelore com um cimental, nós vamos ter um outro animal mestiço. Ou seja, por mais que eles sejam de raças diferentes, né, eles conseguem se reproduzir. Lógico, eles são da mesma espécie. Então, nós temos uma diversidade dentro da mesma espécie. Porém, todos os animais que pertencem àquela espécie, eles conseguem se reproduzir. Tá? Se você cruzar um com o outro, eles vão se reproduzir. Ok? Então, esse é o critério primordial para que você classifique um grupo de animais como da mesma espécie, né? Exemplo, búfalo e bovino são da mesma espécie? Não, porque você não consegue cobrir, não acontece esse cruzamento natural entre búfalo e bovino, tá? Logo, eles não são da mesma espécie. A zebra e o cavalo são da mesma espécie? Não, embora nós temos alguns raros casos de cruzamentos onde nós tivemos filhotes com características até bastante interessantes, né, do ponto de vista estético, visual, né, não são animais da mesma espécie, porque naturalmente esses animais não se reproduzem, eles não, o macho não cobre a fêmea de raças dessas espécies diferentes, logo eles não são da mesma espécie, tá? O que é uma raça? Né? A raça ela é uma subdivisão dentro da espécie. Então, conjuntos de indivíduos de uma mesma espécie com origem comum e finalidades distintas, né? Específicas. Então, dentro da mesma espécie, nós temos uma infinidade de raças. Nós temos raças com aptidão para corte, nós temos raças com aptidão para leite, nós temos, pensando na suinocultura, raças com aptidão para produção de banha, raças com aptidão para produção de carne, raças com aptidão para a produção de animais de reprodução. Pensando na avicultura, nós temos aves com aptidão para a produção de ovos, nós temos aves com aptidão para a produção de carne, e assim dentro de todas as demais espécies, tá? Então, a raça são indivíduos com a mesma origem, né? Eles são originários do mesmo indivíduo, porém, eles possuem características e especificidades quanto à aptidão produtiva, tá? Então, são animais que vão ter características diferentes uns dos outros, né? E vão ter potencial produtivo também diferente, especificidade quanto àquilo que ele produz. Então, um vai produzir mais carne, um vai produzir mais leite, um vai ser mais manso, outro vai ser mais bravo, né? Então, são características que estão atreladas à raça, tá? Então, a raça é uma subdivisão dentro da espécie. Um outro conceito, né, dentro dessa parte de reprodução é aquilo que a gente chama de linhagem. O que é uma linhagem? Né? É um grupamento constituído de indivíduos descendentes diretos de um genitor ou genitora. Né? Imagina que a gente cruza, pessoal. A gente tem um reprodutor, um bovino, um macho, um animal de ótima aptidão genética, animal bonito, sadio, né? E eu cruzo esse animal com um animal fêmea e eu obtenho ali uma bezerra, tá? Essa bezerra, digamos que ela vai ter ali uma geração, duas gerações, três gerações, a quarta geração dessa bezerra, tá? É uma linhagem, tá? Essa geração, essa linha, né, que foi criada de geração em geração, a gente chama de uma linhagem daquele animal que eu usei para fazer a primeira cobertura, tá? Daquele animal que eu tinha, aquele reprodutor sadio, bonito, que eu mencionei no início do exemplo, tá? Então, a linhagem é um grupamento constituído de indivíduos que descendem de um genitor ou genitora, tá? Então, você tem animais que descendem de uma mesma origem, né? Que são filhos do mesmo reprodutor, tá? Que são filhos da mesma matriz, que mantêm uma característica genética muito próxima, tá? Então, esse grupamento constituído
de indivíduos que descendem desse mesmo genitor, a gente chama de linhagem, tá? Então, toda propriedade que trabalha ali com um reprodutor, por exemplo, digamos que você tem uma pequena criação de bovinos e você tem apenas um reprodutor na sua área, né? Os animais que serão filhos, que serão criados ali, serão uma linhagem daquele animal que você usou como reprodutor, tá? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. É um conceito um pouquinho mais confuso, né? Mas a ideia é essa, que você tenha um grupo de animais que descendem do mesmo reprodutor, do mesmo genitor, da mesma matriz, tá? Um outro conceito muito interessante, né? Esse aqui já é algo mais simples, mais prático, né? É o conceito de rebanho. O que é um rebanho, né? Então, rebanho nada mais é do que um conjunto de famílias e linhagens criadas dentro de um mesmo ambiente, sujeitas às mesmas condições de vida, tá? Então, se eu pegar gado de leite, misturar com gado de corte, colocar todo mundo num pasto só, submetido à mesma alimentação, a mesma, o mesmo fornecimento de água, o mesmo ambiente, o mesmo clima, é um rebanho. Se eu separar ele e trabalhar gado leiteiro de um lado, gado de corte de outro, é um rebanho, tá? Então a ideia do rebanho é o quê? Um conjunto de animais, seja linhagens ou não, seja da mesma raça ou não, né? Mas que vão compartilhar o mesmo ambiente, a mesma condição, tá? Então, os animais que você tem ali distribuído numa pastagem é um rebanho, tá? E aí, para encerrar essa parte conceitual, pessoal, a gente vai fechar aqui com dois conceitos bem simples, né? Bem práticos. Creio que todo mundo tem percepção já de qual o significado de cada um desses dois termos, né? Mas é o reprodutor e a matriz, tá? Então, reprodutor nada mais é do que o animal do sexo masculino, animal macho, né? Encarregado de perpetuar a espécie, tá? Trouxe aqui exemplo, um reprodutor bovino, né, da raça Nelore, e a matriz é o animal do sexo feminino, ou seja, animal fêmea, que perpetua a espécie, que vai gerar a prole, tá? Trouxe aqui exemplo também uma matriz Nelore juntamente com seu filho, tá? Porém, nós teremos reprodutores na suinocultura, nós teremos reprodutores na ovinocultura, nós teremos reprodutores e matrizes na cunicultura, tá? Então, o conceito de reprodutor e matriz ele se aplica praticamente a todas as espécies, né, domesticadas, todos os animais de criação, beleza? E aí, pessoal, a gente vai entrar agora no nosso segundo tópico, tá? Nós vamos abordar um tema bem interessante, que envolve um pouco de história, né? Que é a domesticação dos animais, tá? Então a gente viu sobre a zootecnia, sobre a importância da zootecnia, os avanços que ela proporciona, né, para a produção animal. Então hoje nós temos a zootecnia muito preocupada com essa questão do bem-estar animal, de tratar o animal como um ser vivo, não apenas como um objeto de produção, um animal de produção, né? Então, se o animal ele é visto como um ser vivo, ele tem que ter algumas condições mínimas garantidas para que ele possa ser produzido de forma correta, né? E aí, dentro dessa questão da agroecologia, a preocupação com o cuidado, com o bem-estar dos animais, ele tem que ser muito mais incisivo, né? Muito mais observado, muito mais efetivo, tá? E aí, pessoal, beleza, passando desse primeiro tópico, né, que foi o estudo da importância desses avanços e da importância da zootecnia, né, para o cenário de produção, nós vamos abordar agora o início, a origem, né, que é a domesticação dos animais, tá? Então, o que nós temos hoje em termos de produção animal começou lá no passado, há muitos e muitos anos atrás, né, quando o homem ele decidiu que ele não ia ser mais nômade, né, nômade é aquele cara que só fica andando, né, e começou então a ser um homem sedentário. Ele começou a ele fixou morada, fixou residência em um determinado local específico e a partir daí ele começou então a cultivar, né? E a partir do desenvolvimento da agricultura nós tivemos também o início da domesticação dos animais, tá? Então a domesticação dos animais já existia há 12 mil anos atrás, no período neolítico, ou seja, isso há muitos e muitos e muitos anos atrás, pessoal. E fato esse relacionado com o surgimento da agricultura, uma vez que o homem ele deixou então de ser nômade, né, e trocou
a vida de caçar e pescar, que era a base da alimentação desse homem nômade, né? A caça, a coleta, a pesca, né? Pela exploração da terra e posteriormente a criação de animais, tá? Então o homem era nômade, decidiu não ser mais nômade, decidiu ser sedentário, ou seja, fixou morada, fixou residência num ponto específico, num local específico, e a partir dali então ele começou a cultivar. A partir do cultivo surgiu a necessidade então de começar a também domesticar animais, seja para alimentação, seja para o auxílio, para ajuda em atividades específicas que demandavam muita força ou muita velocidade, enfim. Eles precisavam dos animais também para poder aumentar a eficiência, né, desse processo de civilização primitiva, esse processo de agricultura primitiva. E aí, nós podemos chamar, né, de domesticação o ato de tornar os animais selvagens em animais domésticos, né? Basicamente, pessoal, todo animal ele é um animal selvagem, ou ele seria um animal selvagem se não tivesse o homem e se não tivesse o processo de domesticação, tá? Então, há muitos anos atrás, todo animal era um animal selvagem. O homem que domesticou algumas espécies, tá? Então, exemplos das espécies mais comuns: bovino, suíno, os cães, né, os gatos, uma infinidade de animais o homem foi lá e domesticou, tá? Mais à frente a gente vai ver como é definido esse critério de domesticação ou não dos animais, tá? E aí, pessoal, o homem, a partir do momento que ele domesticou esses animais selvagens, né, ele passou a cuidar desses animais, ou seja, fornecer alimento, ajudar nos cuidados com a saúde desses animais, e em troca esses animais iam produzir para eles ou alimento, né, no caso de um bovino, por exemplo, que produz carne, uma vaca que produz leite, ou serviço, utilidade, né? A exemplo aqui, a imagem ilustra bem, animais tracionando implementos agrícolas. Então, vocês imaginam a importância desses animais no tracionamento desses implementos agrícolas lá no início da agricultura, no início onde foi surgindo esses primeiros equipamentos para aração, para cultivo, né? Então, os animais eles tinham a importância não apenas no sentido de produzir alimento, né, de serem consumidos, de serem fonte de proteína animal, mas também de auxiliar nas atividades do dia a dia. Além da questão do lazer, do companheirismo, né? A exemplo aí de cães, gatos, né? Animais domésticos, animais de estimação, tá? Avançando mais um pouco, né? O primeiro animal, pessoal, que foi domesticado foi o cão, tá? Então, o cão que nós falamos tanto, né? O cão é o melhor amigo do homem, né? E, de certa forma, isso aqui deixa isso ainda mais claro, tá? Que o primeiro animal que foi domesticado pelo homem foi o cachorro, foi o cão, tá? Só que, detalhe, pessoal, não foi para lazer, não foi como animal de estimação, não foi para brincar com esses animais. A primeira domesticação do cão aconteceu da seguinte maneira. O cão, né, o cachorro, ele se aproximou do homem em busca de alimento, em busca de restos de alimento, né, que o homem produzia. Então, uma vez que você tinha pequenas civilizações, você tinha ali uma concentração de ossos, de restos, né, que o homem comia e descartava. Então, esses cachorros, esses cães primitivos foram atraídos em busca desse alimento. E o homem, a princípio, usava o cão como alimento também. Tá? Então, a primeira domesticação do cão, que aconteceu lá no passado, há muitos e muitos anos atrás, era para consumir esses animais. Então, vocês imaginam que o homem consumia o seu melhor amigo lá no passado. Né? Só que aí, o homem percebeu que os cães eles tinham um forte instinto para caça, eram ótimos caçadores, eram animais rápidos, animais agressivos, né? Dóceis com o homem e agressivos com os animais. Então, esse animal poderia me auxiliar no processo de caça, né? E aí, a partir disso, então, surgiu a domesticação do animal, do cão, como é nos dias atuais, tá? Então, o cão já não era mais uma fonte de alimento, já não era mais proteína animal,
O cão passou a ser o quê? Um companheiro que auxiliava principalmente na caça, né? E aos poucos foi ganhando espaço também como animal de estimação. Então criou-se um vínculo muito grande entre cães e donos, né? Isso desde os primórdios, tá? Aí aqui embaixo apenas algumas imagens para ilustrar, né? Esse tempo mais antigo, né? Inclusive chama a atenção aqui para essa pintura rupestre, né? Que demonstra o que seria aqui um homem, né? E aqui aos pés dele nós temos o que seria um cão, né? Isso demonstra a antiguidade dessa domesticação que aconteceu com os cães, tá? Então, os cães, pessoal, foram os primeiros animais a serem domesticados. Isso é um fato bastante interessante, tá? E aí, posteriormente, depois da domesticação dos cães, nós tivemos aí a domesticação das cabras, né? Posteriormente das ovelhas e, por último, né? Por último não, né? Posteriormente as ovelhas dos bovinos e aí as demais espécies foram vindo em sequência, tá? Mas apenas para que a gente possa se situar no contexto histórico, né? A gente não vai falar de todas as espécies, nem quando é que todas elas surgiram, foram domesticadas, né? Mas, basicamente, nós tivemos essa sequência. Primeira espécie domesticada, o cachorro. A segunda, as cabras. Terceira, as ovelhas. E a quarta, os bovinos, tá? Depois a gente teve os equinos, né? E as infinidades de animais que foram domesticados posteriormente. E aí, pessoal, a domesticação dos animais, ela é subdividida, né, em três etapas, né? Primeiro, pessoal, prisão ou cativeiro, tá? É o processo onde você pega o animal selvagem, captura ele e traz para o cativeiro, né? Vai colocar esse animal numa jaula, num cercado. Esse é o primeiro processo para você domesticar uma espécie animal, tá? Hoje em dia nós temos as espécies domesticadas já, mas no passado, quando se ia domesticar um bovino selvagem, quando ia se domesticar um equino selvagem, né, o procedimento era esse. Foi assim que começou, tá? Essas eram as etapas que eram seguidas. E hoje, se nós formos domesticar uma espécie que ainda não é domesticada, vai ser basicamente esse o processo também, tá? Então, primeiro, você vai lá, captura o animal no ambiente natural dele, o animal selvagem, né? E traz ele para cativeiro, vai manter esse animal preso, acorrentado, amarrado, né? Esse é o processo de domesticação. A segunda etapa é a mansidão. A mansidão é quando o animal ele já tem uma relação, uma interação com o ser humano, ele consegue interagir, ele consegue ser útil, ele consegue ser manso, né? Ele consegue produzir, ele consegue fazer atividades, né? Enfim, é a segunda etapa, é a etapa de mansidão, de adaptação. O animal, então, ele deixou de ser um animal selvagem e passa a ser um animal manso, um animal adaptado a ter esse contato, a ter essa interação com o homem, tá? E aí a terceira etapa é a domesticidade, tá? A domesticidade, de forma bem resumida, é quando o animal ele deixa de ser selvagem, ele passa pelo processo de mansidão e ele se torna dependente do ser humano, tá? Então hoje quando a gente pega um bovino de corte ou um bovino de leite, né, ou um cachorro, são animais que meio que se tornaram altamente dependentes do ser humano. Existe essa relação de dependência, né? O ser humano depende desses animais e esses animais também dependem dos cuidados humanos, né? Então, uma vez que você pega um animal pega uma matriz leiteira hoje, você tem que fazer uma série de cuidados. Você tem que fazer intervenções com medicamento, você tem que cuidar da saúde desse animal, você tem que cuidar da reprodução desse animal, porque é um animal que ele se tornou dependente, ele precisa desse apoio, desse auxílio do ser humano para que ele consiga produzir, para que ele possa, né, expressar o potencial produtivo dele. Então esse seria o terceiro processo, né, que é a domesticidade. Existem animais, pessoal, que eles chegam na segunda etapa, ou seja, na mansidão, porém eles não vão para a terceira, que é a domesticidade, ou seja, por mais que eles sejam mansos, né, sejam adaptados ao homem,
eles não chegam a ser classificados como animais domésticos. E aqui a segunda foto é justamente para exemplificar isso. Nós temos esses elefantes, né, nesses países asiáticos, africanos, asiáticos ali, né, Oriente Médio afora, esses animais que são dóceis, são mansos, né, transportam cargas, transportam pessoas, né, porém, eles não são classificados, não são caracterizados como animais domésticos. Por quê? Porque eles não têm essa dependência do ser humano, tá? Eles são animais que eles têm a mesma característica, o mesmo perfil de um animal selvagem, né? Com a adaptação que foi feita, né? Que é essa segunda etapa, que é o processo de mansidão, né? Então eles são dóceis, eles conseguem interagir, lidar ali com o ser humano, só que eles não são domesticados porque eles não chegaram na terceira etapa, que é a domesticidade, porque eles não se tornaram dependentes do ser humano, tá? Então alguns animais eles chegam e estacionam, né, nessa segunda etapa, tá? E aí nós temos ainda aqui embaixo, traz até na observação, né, bem aqui embaixo, que é os animais semi-domesticados, tá? Que são animais que são domesticados, mas que eles possuem uma facilidade muito grande de voltar à condição selvagem, né? Isso é muito incomum em animais recém-domesticados, né? E determinadas espécies também têm essa facilidade, né? De voltar, de retornar a ser um animal selvagem com muita facilidade. Então, esses animais a gente classifica eles como animais semi-domesticados, né? Eles passam por todos os processos, né? Prisão, cativeiro, mansidão, domesticidade, porém ele tem essa facilidade na reversão, em voltar à condição de animal selvagem. E aí, o animal doméstico, ele precisa ter algumas características, alguns atributos, né? O que a gente precisa que um animal doméstico, um animal domesticado, ele apresente? Primeiro, sociabilidade, tá? Ou seja, o animal, ou a maioria dos animais, eles precisam ser capazes de viver em grupos, de socializar entre animais da mesma espécie, da mesma raça, entre grupos de animais, tá? Exemplo, vocês imaginam se uma vaca de leite, né, uma matriz bovina, por exemplo, foi um animal domesticado, ela não tivesse sociabilidade, ela não conseguisse dividir espaço com outros animais da mesma espécie. Fosse um animal extremamente agressivo, um animal individualista, né? Não fosse um animal sociável, não permitisse essa criação em lotes maiores, né? Em rebanhos grandes. Imagina a dificuldade para você criar, para você trabalhar esses animais, você tem que manter esses animais em baias individuais, em piquetes individuais, né? Então, a primeira característica que a gente busca no animal domesticado é a sociabilidade. É a característica desse animal de conseguir se socializar, conviver com outros animais da mesma espécie, tá? A segunda característica, pessoal, é a mansidão, tá? Então a mansidão é o quê? É a expressão da ausência do instinto selvagem, que deve ser passada aos descendentes, tá? Então o animal manso, o oposto do animal manso seria animal selvagem, tá? O animal manso é aquele animal que ele perdeu aquele instinto selvagem de agressividade, de medo, né? E ele passou então a ter confiança, né? A conseguir ter um nível de interação com o homem, né? O homem que foi o responsável por domesticar esse animal, tá? E a gente necessita que esse animal doméstico ele possua essa característica de mansidão. É lógico, pessoal. Se a gente pegar a bovinocultura como exemplo, tem raças que os animais são mais espantados, mais ariscos, mais bravos do que outras, né? Porém, de modo geral, todas as raças são domesticadas, porque elas possuem níveis diferentes de interação com o ser humano. Você pega um bovino de leite da raça holandesa, animal extremamente dócil, né? Você pega um animal, bovino de corte, da raça Nelore, um animal mais agitado, mais agressivo, né? Mais assustado. Porém, são animais que são domesticados. O que muda é o nível de interação, o nível de convívio, né? Entre o homem
e o animal, tá? Porém, todos são domesticados. Então, essa mansidão que a gente fala aqui, não é o animal ser manso de você ir lá, passar a mão na cara dele, fazer um carinho nele, tá? É a mansidão do ponto de vista da domesticação, tá? Da perda do instinto selvagem que esse animal naturalmente teria se ele tivesse no ambiente selvagem, tá? Terceira característica que a gente busca, pessoal, fecundidade em cativeiro. Então a gente requer que o animal que seja domesticado, ele tenha características, ele consiga se reproduzir em cativeiro, né? Em cativeiro é o que, pessoal? Não é numa gaiola, tá? A gente fala em cativeiro é o que? É numa baia, num piquete, num pasto, né? Existem animais que quando você traz ele para um ambiente controlado, seja um piquete, seja uma baia, seja uma gaiola, esse animal não se reproduz. Quando a gente trabalha com animais selvagens, né, resgate de animais selvagens, reabilitação de animais selvagens, nós temos uma dificuldade muito grande de procriar esses animais, porque são animais que, uma vez que eles estão num ambiente que não é o natural, um ambiente que tem ali a atuação do homem, né, esses animais não conseguem se reproduzir, não conseguem, enfim, fazer o processo reprodutivo de forma natural e, consequentemente, se perpetuar. Então, a gente requer que uma espécie, para ser domesticada, ela tenha essa característica de fecundidade, ou seja, de ser capaz de se reproduzir mesmo em cativeiro, mesmo em ambiente controlado ali pelo homem. E aí a imagem aqui apenas para ilustrar, né, pessoal, essas três características iniciais que a gente busca no animal doméstico, né? A sociabilidade, o animal conseguir socializar, interagir com outros animais da mesma espécie. A mansidão, né, que é a capacidade desse animal perder aquele instinto selvagem que ele tinha e, consequentemente, conseguir ter esse nível de interação com o homem, né? E a capacidade de se reproduzir mesmo em cativeiro, mesmo com a presença do homem, né? Condicionando o ambiente, condicionando as condições que esse animal está submetido. A quarta característica que a gente busca, pessoal, é a função especializada, tá? Ou seja, o animal de produção, o animal doméstico, ele tem que ter uma função específica, né? Exemplo, o gado, os bovinos, né? Qual que é a especialização do bovino? Carne, leite. Ovino, carne, leite. Aves, ovos, carne. Enfim, o animal ele tem que ter essa característica específica, né? Para o animal domesticado ele tem que ter essa característica específica que demonstra a importância de você domesticar ele, né? A necessidade de você domesticar ele. Então a gente não vai domesticar um animal simplesmente por domesticar. A gente precisa que esse animal tenha uma função especializada. Então ele tem que ser um bom produtor de leite, ele tem que ser um bom produtor de carne, ele tem que ser um bom tracionador de implemento, tem que ser um animal forte, né, para poder tracionar um implemento. Então esse animal tem que ter uma característica específica, uma função especializada, para que ele possa contribuir, para que ele possa dar um retorno, né, ao homem, que é o responsável pela domesticação desses animais. Tá? Então esse é o quarto ponto que a gente busca. E o quinto ponto, pessoal, é a facilidade de adaptação ao ambiente. Tá? Então, hoje, os animais domésticos, se você for olhar, se você for fazer essa observação, você percebe que os animais domésticos eles são altamente adaptáveis. Vamos pegar o cão, por exemplo, o cachorro. Quantas raças diferentes de cães nós não temos no nosso país, né? Cães de países de origem, de países frios, né? Que são criados basicamente de norte a sul do nosso país. Ou então, vamos pegar bovinos. Você tem gado holandês, que é um gado europeu, que é um gado de regiões mais frias, que são criados praticamente em todo o território nacional. É lógico, com algumas dificuldades, algumas limitações, são animais que acabam sofrendo mais com as temperaturas, com a umidade, só que são animais que você consegue criar ele em diferentes condições de clima, né? Às vezes você tem que dar um apoio, um suporte a esse animal, mas é um animal que consegue se desenvolver, um animal que consegue produzir, mesmo com essas oscilações bruscas de ambiente, tá?
Então, o quinto ponto que a gente busca no animal doméstico é essa característica, esse potencial que o animal tem de se adaptar, mesmo quando as condições ambientais são diferentes, mesmo quando essas condições ambientais elas mudam, né? Até porque elas podem mudar por fatores naturais ou elas podem mudar por ação do homem, tá? Então a gente não quer uma espécie que seja muito sensível, que seja muito restrita, que não tenha o mínimo de possibilidade para uma oscilação ambiental, né? É tanto que nós temos hoje a criação de espécies, né, que são muito sensíveis a oscilações térmicas, oscilações de temperatura, questão de clima. Então, assim, isso acaba às vezes gerando muito prejuízo, né? A exemplo, vamos pensar aí na ave de corte, né? Essa ave de corte que foi melhorada há anos e anos, né? Para que a gente obtivesse aí frangos muito pesados, com 42, 43, 45 dias de ciclo. São animais muito sensíveis a oscilações de temperatura, tanto para frio como para calor, tá? Porém, isso aí foi uma característica advinda do melhoramento genético, tá? Mas apenas para expressar, estou usando isso como exemplo, para expressar essa questão do quão ruim é essa sensibilidade muito grande a oscilações ambientais, tá? Então isso é aceito no frango de corte hoje, porque assim o benefício de ter esse frango com esse alto desempenho é mais vantajoso do que o prejuízo ocasionado por essa não resistência a essas oscilações ambientais, tá? Mas quando a gente vai falar da domesticação, a gente busca animais que têm essa característica, né, de conseguir se adaptar, de conseguir ser criado em ambientes que vai ter aí oscilações nas condições ambientais, tá? Então são animais que vão poder ser criados, trabalhados em regiões diferentes, né? É lógico, determinadas regiões vai ter uma aptidão melhor, outras vai ter ali a aptidão, o desempenho um pouco comprometida, mas são animais que vão conseguir se desenvolver, vão conseguir se reproduzir, vão conseguir dar o retorno que o homem, que foi o responsável pela domesticação, deseja daquele animal. E aí, pessoal, a gente finaliza essa aula de hoje, tá? Foi uma aula introdutória, com bastante conceito, bastante informação, um pouco de história, né? Falamos primeiro sobre a zootecnia, né? A importância da zootecnia para os avanços dentro desse cenário da produção animal. E finalizamos falando dessa parte histórica, né? Da domesticação dos animais, tá? A nossa próxima aula é síncrona, será depois de amanhã, tá? Na quinta-feira. E nós iremos abordar, então, uma temática um pouco mais complexa. Nós iremos falar um pouco sobre o funcionamento, sobre a fisiologia, a anatomia dos animais domésticos, tá? Então, a gente vai pontuar uma parte um pouquinho mais complexa, embora eu vou trazer isso de forma mais superficial, de forma mais prática, para que isso fique mais claro para vocês e possa fazer mais sentido, tá? Então eu espero que até aqui, pessoal, a matéria tenha sido proveitosa, as informações trazidas tenham sido interessantes, tenham agregado conhecimento para vocês. Vocês têm lá o material disponível com esse conteúdo na íntegra, né, com um pouco mais de informação. Aqui eu fui muito mais objetivo e muito mais prático nas minhas ponderações, tá? Então, pessoal, nos vemos na próxima aula. Muito obrigado pela atenção de vocês. Resolvam os questionários, tá? Ao final de cada tópico, nós temos um questionário. Serão 5 questionários, tá? E depois nós teremos um sexto questionário, que é o questionário final. Beleza? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.